Shalom, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Shiur e desta vez eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito interessante, sobre a alma, a imortalidade da alma, a pré-existência da alma antes de habitar em um corpo. É sabido, obviamente, que algumas religiões acreditam que a alma ela passa a existir no momento da concepção ou um pouco depois, alguns dias ou meses depois, quando ela seria gerada junto com um corpo. Obviamente que esta não é a crença judaica, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais, né? Essa crença judaica da imortalidade da alma. E interessante ressaltar que esta crença, ela existe no judaísmo, sempre existiu, na verdade, é uma crença muito antiga e também ela existe em muitas fontes judaicas, tá? A saber, profetas, ou seja, Torá, Tanar, Zohar, Talmud e também em livros não canônicos. O que são os livros canônicos? São aqueles livros é, que fazem parte do cânon, ou seja, são livros oficiais da nossa Tanar, também conhecida como a Bíblia Hebraica. Mas nem por isso, pelo fato de não fazerem parte oficialmente do Canon, não significam que não sejam fontes judaicas, que não sejam livros escritos por pessoas de grande conhecimento e que, no caso, não sejam aceitas. No judaísmo, a gente não tem essa concepção, né? É uma fonte judaica, ela pode também ser estudada e servir de complemento para as fontes oficiais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É interessante que no nosso Sidur, né, todos nós que temos Sidurim, e também no Talmud, contém uma oração matinal que provê evidências de uma crença na existência imortal, né, antes de habitar a um corpo, da nossa alma. E ela fala o seguinte: Meu Deus, a alma que tu puseste em mim é pura. Tu a formaste em mim, tu a sopraste em mim, tu a mantens dentro de mim, tu a tirarás de mim um dia, mas a restaurará a mim no devido tempo. Desde que a alma esteja em mim, eu te agradeço, ó Senhor, meu Deus e Deus de meus pais, mestre de todas as idades, Senhor de todas as almas. Isso está no Tratado Berachot 60b, no Talmud, tá certo? Obviamente que a maioria das pessoas que estão me ouvindo estão muito bem habituados com esta oração, pois ela está nos nossos Sidurim, nas orações que nós fazemos, nas orações matinais, né, logo após nós acordarmos. E existem, como eu falei, alguns textos antigos que denotam, né, que insinuam que as almas de todos aqueles que não eram ainda nascidos mas estavam presentes na revelação da lei de nosso mestre Moshe no Monte Sinai. Existe um livro, uma fonte antiga, conhecida como Crônicas de Jeramiel, no capítulo 9, verso 1, que cita um texto mais antigo, conhecido como Itzirat Havelad, no sentido que o Criador, bendito seja seu nome, ele criou todas as almas no princípio e as chama no jardim do Éden quando é a hora de lhes dar um corpo. A ideia também é encontrada no Zohar, em Êxodo 13, capítulo 13, A e B. Talvez alguém aqui estranhe por eu falar Zorra e depois dizer Êxodo,
É porque no Zohar ele também é dividido em parashiot, em porções, e cada uma dessas porções recebem o nome de acordo com os livros da Torá também. E esta ideia encontrada no Zohar em Êxodo 13a b, que observa que cada um dos espíritos deve aparecer diante do trono celestial antes de descer para a terra, e também no Zohar, na Parashá de Levítico 13a a b, diz que quando aquele um, ou seja, aquele que é santo, abençoado seja ele, o Criador, seleciona uma alma para enviá-la à terra, ele grava sobre ela muitas advertências para manter seus mandamentos. Ou seja, ele diz para aquela alma aquilo que ele quer, aquilo que ele acha correto, aquilo que são suas leis, seus mandamentos e seus estatutos, fica gravado na alma. É algo muito forte e é algo que vai auxiliar cada um de nós na nossa busca pela verdade. É por isso que eu digo sempre, toda vez que a alma ela escuta uma verdade, ela identifica automaticamente esta verdade, ela não pode ser enganada. Ela se deixa enganar muitas vezes por sentimento, por falsa racionalidade, por pessoas enganadoras, mas quando ela está diante da verdade, ainda que ela não concorde com esta verdade, ela identifica que é uma verdade, porque isto está gravado na alma e foi gravado pelo próprio Criador, bendito seja o seu nome. E ele, né, o próprio Criador, bendito seja, também leva para 1008 mundos estas almas que vão descer para este mundo para ver as glórias daqueles que se devotaram à Torá e que permanecem, né, diante do rei em uma túnica de esplendor na forma que eles possuíram neste mundo, contemplando a glória do rei e sendo coroados com muitos diademas. Quando é hora de descer à terra, ela faz sua morada, a alma, no paraíso terrestrial por 30 dias para ver a glória do Mestre da retidão, e então ascende às suas moradas acima e logo após desce para a terra. Antes dela entrar no corpo de um homem, o Santo Rei a coroa com 7 coroas. Obviamente, quem é cabalista ou dado a estudar os mistérios da Cabalá, identifica que essas 7 coroas é aquilo que nós conhecemos como a face, né, de Zeir Anpin, as 7 Sefirot, que vão dar origem a este corpo, e de fato a gente sabe que antes dos 7 meses é difícil uma criança sobreviver, né, desenvolver-se da melhor forma possível. E a Kabbalah diz que 7 meses é o ideal para o básico, para que um corpo seja formado da melhor forma possível, e depois dos 7 meses é um período de nutrição que formariam aí mais 2 sefirot, mas a gente não vai adentrar neste assunto neste momento, até porque o tema aqui é alma e não corpo. O mesmo conceito é conhecido também no Midrash Tanhuma, em Picudê, que diz que na hora da concepção, o Criador, bendito seja, ordena a um anjo que é responsável pelas almas para trazer a ele, ou seja, diante do Criador, uma alma específica que será enviada à Terra. O nome deste anjo é Laila. É um conceito que poucas pessoas conhecem, né? Mas vou falar sobre ele aqui. É um anjo de aspecto, não a sua aparência em si, mas a sua essência feminina. Não que os anjos tenham sexo masculino ou feminino, mas a essência espiritual desse anjo está relacionado à essência feminina, que, como não poderia deixar de ser, está relacionado
A noite, assim como o dia, a gente entende como um aspecto masculino e a noite como um aspecto feminino. Não que tenha, obviamente, o dia ou a noite sexo, né? Mas a gente consegue entender a questão dos aspectos. Então, este anjo, de aspecto da essência divina feminina, não obstante toda a alma masculina ou feminina vem por um canal feminino, né? As nossas mães, bendito seja o Criador por isto. E este anjo ele pega a alma que está destinada a vir a este mundo e apresenta diante do trono da representação da glória do Criador, bendito seja, e faz algumas perguntas ao Criador. Se ela será alta ou baixa, gorda ou magra, inteligente ou não tão inteligente, é, rica ou pobre, é dito que é feita uma série de perguntas, menos se a pessoa será boa ou ruim. É a única pergunta que não é feita, é uma escolha totalmente nossa nesta questão. Obviamente que nós temos livre-arbítrio e algumas pessoas têm grande dificuldade para entender o conceito de livre-arbítrio. Livre-arbítrio não significa escolher absolutamente tudo da forma que você quiser e sempre, quando e como quiser. Isto não é. Seria ótimo, né? Se fosse possível, mas nós encontramos um problema, esbarramos em um problema. O Criador bendito seja, ele é infinito e ilimitado. Se nós tivéssemos escolhas infinitas e ilimitadas, então o Criador não poderia ser o Criador. Então, aquele que é ilimitado, é necessário que ele limite as criaturas. O Criador é ilimitado, mas as criaturas são limitadas. Entenda que o conceito de limite existe em absolutamente tudo e ele é necessário. Se você está agora deitado na sua cama, a sua cama é limitada, ela precisa ser limitada. Ela tem uma largura e ela tem um comprimento e ela tem uma altura. Se ela fosse limitada, ela não teria fim. Então percebam que é necessário no plano físico haver limites. Você tem um limite, você tem uma altura, você tem um peso, seus órgãos têm limite. Imagine se seus órgãos fossem de tamanho limitado, como não seria? Os céus têm limite, a terra tem limite, o mar tem limite, a sua casa, a sua sala tem limites. Tudo precisa ter limite. Bendito aquele que limitou todas as coisas. Mas ele é ilimitado. E isto está relacionado ao conceito também, o nosso conceito de livre-arbítrio. Por quê? Porque nós temos sim livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio também é limitado, ele precisa ser limitado. Imagine que o Criador, bendito seja, que mostrou todas as coisas para esta alma antes de ela vir a este mundo, a esta dimensão, ele lhe dá 5 escolhas. Pode ser mais, pode ser 7, 10, 50, mas vamos trabalhar com o conceito de 5 escolhas. Por quê? Porque o Criador, bendito seja, ele está limitando as suas escolhas. Lembre-se, nós precisamos ter limites. Então você tem livre-arbítrio dentro dessas 5 escolhas. E você vai escolher uma delas, certo? Você não pode escolher todas as 5, você tem que escolher uma delas. E cada uma dessas 5 escolhas seria uma vida diferente que você teria. E dentro dessas escolhas, vamos supor que você escolheu a vida número 3, você, obviamente, terá uma finidade, não infinidade, mas finidade. Lembre que nós estamos trabalhando com o conceito de limitação de escolhas, mas você pode escolhê-las. Alguém vai dizer, mas isso é predestinação? Não, porque você pode escolher dentro daquilo que lhe foi permitido
Não ache estranho, pois nós fazemos isto com os nossos filhos, né? Lembre-se que quando crianças e não podendo escolher ou não tendo ainda um conhecimento necessário para fazer escolhas, os pais é que escolhem pelos filhos. E na medida que eles vão crescendo, é dados a eles também uma quantidade limitada de escolhas. Todos os dias você chega para o seu filho e você pergunta: você quer comer arroz ou você quer comer macarrão? Isto é uma escolha. Ele tem livre-arbítrio de escolher, mas o livre-arbítrio dele está limitado por aquilo que você limitou, ou melhor, delimitou neste caso, né? É o limite do limite. E isto é normal para nós seres humanos, é o saudável psicologicamente falando. Hoje, na verdade ontem, né? Este vídeo está sendo gravado na madrugada de 10 de fevereiro de 2021. E ontem eu conversava com as pessoas a quem eu oriento e falávamos justamente a respeito deste conceito. E o que elas disseram foi: realmente é muito assustador, amedrontador, se a gente conseguisse ver todo este plano, toda, todo esse, como dizer assim, esse script, né? Todo este filme que foi planejado para as nossas vidas. E aqui está o mistério de tudo, porque a, é como se fosse uma sala de cinema, onde você entra no cinema, né? E você tem várias salas, onde você escolhe em qual sala você quer entrar, qual filme você quer entrar, e foi te mostrado uma prévia deste filme antes de você vir para este mundo, para essa dimensão. Só que você não conhece o filme totalmente, mas você sabe que o filme já está gravado e que o final vai ocorrer de acordo com aquilo que aquele que dirigiu o filme, aquele que criou o filme, no caso, na nossa analogia, o Criador bendito seja, determinou. Então, toda a nossa vida, de fato, ela já ocorreu e, ao mesmo tempo, ela está ocorrendo agora, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com aquilo que nós decidimos. É algo, para algumas pessoas, filosoficamente difícil de entender. Porque a pessoa diz: ué, se já aconteceu, como eu posso estar escolhendo agora? Ou as minhas escolhas agora, como ela pode não alterar o desfecho do filme? Na verdade, é porque tudo acontece agora e já aconteceu ao mesmo tempo. Isso é um conceito, inclusive, estudado pela física quântica. Na verdade, o conceito de multiverso, de mundos paralelos, na verdade, o plano temporal, ele não está relacionado às leis da nossa física tão somente, mas ele também se desenvolve por trás num outro sistema. Mas voltemos agora à questão da alma. Livre-arbítrio faz parte, mas não é o tema principal aqui do nosso estudo. Então, este anjo chamado Laila, ele pega esta alma, apresenta diante do Criador, e depois esta alma, depois do que é determinado, né, será gorda ou magra, alta ou baixa, entre várias coisas, lembrando que isto aqui não é suprimir o livre-arbítrio, tá? Por exemplo, vamos supor que ela determina que esta pessoa será magra, mas quando bebê ela era gordinha. Entenda que não está dizendo que ela será toda a vida magra, mas a maior parte dela, ou seja, aquela pessoa que tenta a todo custo engordar e não consegue. Já por outro ponto, determina que uma pessoa será gorda e ela foi magra uma parte da vida e depois ela se descamba a comer e ela se torna gorda. Só que entenda que nada impede desta pessoa fazer exercícios, nada impede dessa pessoa passar por uma cirurgia e controlar o seu corpo, o seu impulso. O que está sendo determinado é o biológico daquela pessoa, de como aquele corpo vai se desenvolver.
E talvez aqui a gente entenda que não é uma questão só de determinação antes dessa alma vir para a Terra, mas também que a matemática divina está levando em consideração também justamente a genética dos pais daquela alma, daquela pessoa que virá para este mundo. Então, entenda que não é só uma questão de determinar. Ah, porque alguém determinou, eu sou gordo porque alguém determinou, mas também foi levado em consideração uma série de fatores genéticos dos seus pais e dos pais deles, e enfim, essas combinações genéticas que a gente sabe que acontece constantemente, né? O Talmud, ele declara que na hora que um infante, ou seja, uma criança, é nascida, ele primeiro vê a luz. E naquela hora, um anjo se aproxima, dá uma palmada na sua boca e faz com que ele esqueça toda a Torá completamente que foi ensinada no período que ele estava no ventre e antes também que o Criador bendito seja marcou em sua própria alma, mas não antes de ser admoestado, ou seja, de ser orientado. E é dito que este anjo diz: seja justo e nunca seja iníquo. E mesmo que todo o mundo lhe diga, você é digno, considere-se iníquo. Isso está no Talmud, no tratado Nidá 30b. Daí nós vemos que o judaísmo não somente ensina que nossos espíritos existiram antes mesmo do nosso nascimento, mas também que eles entraram em um acordo, em um contrato com o Criador, mas passaram por uma fase de esquecimento daquela existência pré-mortal. Né? E aqui a gente ainda está falando de Zohar e Talmud. É... Há também uma citação no livro de Segundo Enoque, no capítulo 49, nos versos 2 e 3, que diz: O Senhor disse a ele: mesmo antes que qualquer pessoa estivesse no útero de sua mãe, individualmente eu preparei um lugar para cada alma, pois com muita antecedência um lugar foi preparado lá para cada alma humana. Então nós vemos que estas almas, elas já existiam, né? Antes de haver um corpo, antes de haver uma primeira vinda para este mundo que nós comumente chamamos de planeta Terra. Bom, há ainda um outro texto judaico também, antigo, que sugere que a ressurreição dos mortos não acontecerá até que todas as almas selecionadas a vir para a Terra tenham nascidas. Dizem que Deus disse a Baruque, que é o escriba do profeta Jeremias, pois assim como vós não tendes esquecido o homem que existe e que morrerá, eu me lembro daqueles que virão. Pois quando Adão pecou e a morte foi decretada contra aqueles que estavam para nascer, a multidão daqueles que iriam nascer estava contada. E para aquele número, um lugar estava preparado onde os viventes pudessem viver e onde os mortos pudessem ser preservados. Nenhuma criatura viverá novamente, a menos que o número que foi designado seja completo. Isso está no livro de 2 Baruch, capítulo 23, verso 3 ao 5. A mesma ideia também é expressada no livro de 4 Esdras, capítulo 4, verso 35 ao 37. Também existe uma citação em Abot de Rabi Natan, na versão 31a, discutindo as palavras do Senhor a Caim, ou Caim, né, em hebraico, quando ele havia matado a Hevel, ou Abel, em Gênesis capítulo 4, verso 10, e disse Deus,
Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Diz que, embora ele derramou o sangue de alguém, é dito no texto em hebraico, damin, está escrito em hebraico. Quem fala hebraico sabe que sangue em hebraico é dam, e aqui ele fala damim, né? Ou seja, sangues no plural, que nos ensina que o sangue dos filhos de Hevel e Abel e filhos dos filhos e de todos seus descendentes até o fim de todas as gerações destinadas a provir dele, todos eles permaneceram de pé, chorando diante daquele um que é santo, abençoado seja ele. Uma vez que a Bíblia nunca fala que Abel teve descendência, a passagem sugere uma crença na existência pré-mortal das almas, os quais o Senhor pretendia que nascessem na linhagem de Abel, senão de que outra forma esses sangues, ou seja, estas almas que viriam a este mundo, que seria a descendência de Abel, estariam diante do Criador, clamando e chorando em pé diante do santo bendito seja ele. Também no Zohar Levítico, capítulo 7a, lemos que quando este mundo foi feito de acordo com o modelo celestial e que o primeiro homem foi plantado na terra, o Criador desejou trazer para baixo a santa alma dos céus para a terra, a fim de que elas pudessem ser unidas e conectadas. Também em Pesiktah Rabati, capítulo 27, 28 e verso 1, fala do Criador dizendo a Jeremias: mesmo antes de eu criar o mundo, tu eras ferro forjado para tal tarefa. E veja bem, o Criador está falando antes de criar o mundo, o planeta, né? A alma já existia, tu eras ferro forjado para tal tarefa. A vida pré-mortal do homem, ela encontra referências em várias passagens da Tanar, do Talmud, do Zohar e de muitas outras fontes judaicas. Assim vemos aqui mais uma outra fonte, e toda planta do campo antes de estar na terra, e toda erva do campo antes de brotar, pois eu, o Senhor Deus, criei todas as coisas das quais falei espiritualmente, antes que elas existissem fisicamente na face da terra. E eu, o Senhor Deus, havia criado todos os filhos dos homens, e ainda não havia homem para lavrar a terra, pois nos céus os criei. Todas as coisas foram criadas antes, mas espiritualmente foram elas criadas e feitas de acordo com minha palavra, pois era vegetação espiritual no dia em que eu as criei. Isso está no livro Moisés, capítulo 3, versos 5, 7 e 9. Há uma outra citação também que diz: eu sou Deus, teu redentor, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Isso está no livro de Shemot, conhecido como Êxodo, capítulo 20, verso 2. Eu sou Deus, teu Senhor. Se 1000 pessoas olharem o mar, cada uma diria: na água se vê meu reflexo, o mar me observa. Deus olhou do mesmo modo a cada um dos filhos de Israel individualmente e disse: eu sou Deus, teu Senhor. Pesiktah Argabati 21.